Olá, ok. Olá, este é um vídeo de sobrevivência. Ora, ok. É um vídeo com um título: O relógio do pai. O relógio do pai. Ora, Lucy Light, já falada, no mínimo. Ok. Este é o relógio que o meu pai usou. A pulseira já está, portanto, está aqui, está fora, mas eu mantenho-o a funcionar, vou dando corda. E qual é a vantagem? Ele não usa pilhas. É um relógio de corda. Assim como ainda há em muitas casas e ainda bem, relógios daqueles relógios de parede, relógios que são estilo em coluna, tradicionais, e é ótimo que haja, como havia aquelas rotinas em que se dá corda ao relógio, coisas pequenas, quase como escrever com uma caneta de tinta permanente, em que se enche o depósito, e se antigamente e depois usavam um mata-borrão e assim. O vídeo não é uma defesa nostálgica do passado. É claro que as novas tecnologias trazem coisas muito positivas. Eu estou-vos a falar usando uma nova tecnologia. Mas a civilização humana, e é aquilo que as pessoas esquecem, não foi criada, chegou à eletrónica, à microeletrónica e à computação e àquilo que nós chamamos de inteligência artificial, porque tinha como base algo bem estruturado, algo seguro. Há sempre aquela bons alicerces. Não construíram a casa na areia. Como se costuma dizer, casa construída na areia, pá. Ok. Então, quando nós olhamos para a sobrevivência em si, penso que uma das coisas mais importantes é ter a noção de que a nossa civilização tecnológica é ou está construída na areia. E eu sou um perito em areia. Eu estudei areia. E o que é a areia dos nossos tempos? É a eletricidade. Tem havido nos últimos, desde o apagão de abril, ou do fim de abril, tem havido vários alertas para um possível novo apagão que fará parte não só que poderá fazer parte de uma estratégia pré-combinada para levar a humanidade ao caos e aceitar o anticristo, e pá, isso é muito, muito forte para, logo assim, para um começo de vídeo. Não, vamos lá ver, vamos então pensar no seguinte e levar mais isto para o campo da sobrevivência. A nossa vida está estruturada à volta de horários. Se nós tivermos um apagão que dure 2, 3 dias, qual é a influência psicológica que isso tem nas pessoas? Psicológica e física, mas também psicológica. Será que
Se esse apagão for o resultado de um pulso eletromagnético onde tudo o que é eletrónico falhe, perde-se a noção das horas e do tempo. É claro que elas se podem calcular utilizando livros de sobrevivência, manuais às vezes de escotismo, etc. E nós sabemos, por exemplo, que se olharmos para o horizonte quando o sol se está a pôr, cada um dos nossos dedos normalmente representa 15 minutos, e à medida que vamos tirando, salvo seja, um dedo ficam 15 minutos a menos, ou seja, assim teria 1 hora até ao pôr do sol, e depois uma coisa é o pôr do sol, outra coisa é a extinção da luz. Mas o que é que eu quero dizer com isto? O sobrevivencialista é aquele que de certa forma mantém a hora, mantém a noção do tempo e se mantém de certa forma alicerçado. Eu quando olho para os comentários e quando vi, por exemplo, os comentários sobre essa cena do apagão, quando é que dizem que quando é que vai ser o outro? Treta, eu não acredito em nada disso. Já vou bom, mas não acredito em nada disso. Mas isso é uma característica da humanidade, que aqueles que possivelmente viram os milagres de Cristo, possivelmente estiveram lá na multidão a gritar para crucificarem Cristo e safarem o Barrabás, não é? Até que a realidade se depara com as pessoas, ou as pessoas chocam de frente com a realidade. Se as pessoas hoje em dia olharem para a comunicação social, televisão, rádio, etc., e até a grande maioria dos jornais, vão chocar de frente com a realidade. Ou a realidade vai-os enganar e caminhamos para o caos. No meio disto, eu gostava também de dizer o seguinte: como é que se estrutura se a luz não voltar? Mas porquê estar a pensar, dizem vocês, em assuntos cuja probabilidade é baixa? Para já não é assim tão baixa como isso. Porque pensar em assuntos cuja probabilidade é baixa permite resolver ou ter a capacidade de resolver todo um conjunto de questões nos quais a probabilidade é alta. Qual é a probabilidade de uma pessoa ficar desempregada? Muito mais alta que a probabilidade de haver um EMP que destrua a civilização como a conhecemos. Na evolução que nós temos tido, e repare-se como desde 1960 até aqui, o que é que são 50 anos na evolução e na história da humanidade, contando o que ela vem, por exemplo, vamos pensar até a partir de Moisés, de onde há vestígios, por aquilo que eu penso saber, de onde há vestígios, portanto, históricos. Vamos olhar para o antigo Egito. Como sobreviveu o homem durante tanto tempo e como agora parece cada vez mais incapaz, o homem moderno, então as gerações mais novas são cada vez mais relutantes em aceitar não só os sofrimentos, mas são também incapazes de se mover, e normalmente quando há uma catástrofe há uma espécie de um momento de paralisia. Uma catástrofe pode ser uma cheia, qual é na área onde nós estamos, qual é o fenómeno natural mais provável de acontecer. As cheias são, por acaso, aquele fenómeno natural que mata mais gente, e vamos ter aí um período de chuva
a aproximar-se. E muitas vezes aquilo que é mensurável pela tecnologia não é aquilo que na realidade move ou consegue até fazer o homem sobreviver numa situação mais complicada. Eu vi há pouco um estudo técnico. Um tipo pegou numa lanterna que usa lanterna, mas com vela, lanterna tradicional. Chamar-lhe um lampião um bocadito mais desenvolvido. E foi medir os parâmetros técnicos, medir cientificamente, num ambiente controlado, quanto é que uma vela, nesse lampião, quanto é que uma vela aquecia a nível de temperatura. Nível técnico, ok? O sol está a nascer, deixa-me apagar a Lucy Light. Não sei se conseguem ver aqui os 4. Sim, os 4 LEDzinhos indicadores que a Lucy Light ainda está com a sua bateria no máximo. Isto dá calor, eu sinto calor aqui da velazinha. Claro, se eu tiver uma manta de emergência, e as mantas de emergência é para se aprender a usar, não basta pura e simplesmente enrolá-las à volta do nosso corpo e temos as coisas resolvidas. Isto é calor, é uma luz quente e hoje em dia nós vivemos muito à custa da luz fria. E podemos quantificar tudo isso em Kelvin, não é? A temperatura da cor, etc. Uma cor de 3000 Kelvin é amarela, uma cor, a chama é amarelada, mas é a luz da chama, a luz da vela, que nos dá a melhor percepção das cores. E então fizeram portanto, o tal tipo, pegou nessa estilo num lampiãozito, pôs com as cenas devidas de segurança dentro da cabine de uma carrinha e de uma pick-up, penso que era uma pick-up, e mediu e disse, pá, a temperatura só subiu para aí ao fim de tantas horas, não sei quanto, 1 grau Fahrenheit ou qualquer coisa que é menos que 1 grau Celsius, medida que nós usamos. E no entanto, aparecem-lhe um tipo diz, mas eu quando uso estilo um lampiãozinho daqueles, e eu vivo o estilo numa caravana, portanto sou nómada, eu quando venho do frio, desculpa, e chego ao interior portanto, da minha caravana, eu tenho lá os meus lampiõezinhos com as velas e está mais quente. E outro tipo, um veterano de 30 anos das operações de salvamento para em montanhas ou caraças, diz, faz muita diferença, nós usamos todos o lampiãozinho com vela na mochila. E assim, porque, então, se calhar nós hoje vivemos muito tecnocraticamente, mesmo a nível de política, não é? Os chamados tecnocratas, e os tecnocratas esquecem-se que estão a lidar com pessoas. Esquecem-se que isto traz conforto e calma e poderá levar até o corpo, que é um bom produtor de energia, a criar mais calor, a sentir-se aconchegado. Na questão do conforto, e a questão do conforto é uma questão que é muito importante, até para distinguir aqueles que são mais ditos os sobrevivencialistas, nos quais eu penso que me insiro, e os preppers, os preparados. Se bem que hajam muitas coisas em comum. O prepper, que é aquele que tem normalmente maiores quantidades de comida, de provisões armazenadas,
procura viver e manter condições de conforto que são sempre difíceis de manter em sobrevivência. Portanto, manter é mais estático e mais ligado ao conforto, quando a sobrevivência é sempre desconfortável. Convém-nos torná-lo o mais confortável possível, não é? Convém aproveitar, às vezes, até mesmo, por exemplo, quando foi aquela situação de confinamento, e vejamos como foi manipulada toda a opinião pública para criar uma aceitação dessa situação. O sobrevivencialista, nem tanto, normalmente tem menos previsões, mas tem mais a ideia de as ir buscar, ou a forma de as ir buscar e ser mais engenhoso, de as ir buscar e ser mais engenhoso, portanto, a outros lados. Há quem diga que que a questão da sobrevivência é a questão quase de um acampamento dentro de casa, usar os mesmos procedimentos e talvez até os mesmos materiais dentro de casa que usaria num acampamento. Há quem diga que se não acampou o estilo não pode ser um bom preparo e assim, mas isso são extremos. Agora, aquilo que é importante é que é o objetivo deste vídeo, é bom que nós tenhamos os pés assentes no chão. E se nós olharmos para toda a malha social que temos, aquele que será o melhor sobrevivencialista, até certo ponto, será o sem-abrigo. Não é? No entanto, a sua saúde estará a ser prejudicada, muitas coisas não estão bem com ele, não é? Como é lógico. Mas é aquele que talvez possa ensinar mais a preppers e sobrevivencialistas. E depois, a questão de aquilo que dá conforto, e muitas vezes mesmo na relação, por exemplo, de pais com filhos e assim, é muito importante, por exemplo, eu não vejo, a não ser, às vezes quando estou no trabalho, não vejo televisão, mas tenho televisão. Tenho, claro que sim. E funciona, claro que sim. Tenho até uma por instalar. Mas perdeu-se a noção, inclusivamente, do real. Porque, de certa forma, também se perdeu a noção de Deus. E Deus, acredito eu, metendo a minha colherada, ajuda-nos a ter uma visão mais clara das coisas, a discernir. É um dos dons do Espírito Santo, penso eu. Há essa sapiência, discernimento, etc. São 7. Ora, então, há perguntas que se põem. Por exemplo, porque não é dito conviver com os nossos numa situação de um apagão ou de não apagão. Ter, por exemplo, lápis de cor em casa para pôr os filhos a desenhar ou desenharmos nós próprios. Eu depois vos mostrar alguns dos meus desenhos. É importante. 1 ou 2 livros para ler. Ou então ter. Que livros é que eu levaria para. 3 livros que eu levasse para que eu levasse para uma fuga ou manual de sobrevivência. A Bíblia. Tem tudo lá.
E um terceiro, contando que o manual de sobrevivência já tinha muito sobre primeiros socorros. Aquele livro, por exemplo, de autossuficiência, não é? Que nos diz desde como fazer pão, a como construir uma casota para animais, como criar animais, como plantar, como colher, como ser autossuficiente, como limpar um terreno, como basicamente um ABC da autossuficiência. Talvez esses três. E depois uma questão também muito importante, mesmo a pessoas que começam a ligar a estas questões da sobrevivência, que é isso. Isto que eu vou dizer a seguir. Há três pilares que são importantes, que é beans, bullets and band-aids, ou seja, traduzido para português, feijões, balas e pensos. Que significa toda a questão de saúde, de medicação, de medição de parâmetros, desde tensão arterial a temperatura, febre, percentagem de oxigênio no sangue, etc. Isso já mais evoluído ou pouco. Outra coisa, desculpem. O descanso, o sono é muito importante. Daí que os ditos lobos solitários, tipo sozinhos ou mais solitários, como é o meu caso, tenham que ter estratégias de segurança para dormirem um determinado tempo. Sendo que a melhor estratégia de segurança é a invisibilidade, mas a invisibilidade consegue-se acedendo e conseguindo viver em locais em que as condições de vida sejam mais difíceis. Ora, mediante tudo isto, eu falei em segurança. Nós vivemos numa sociedade violenta. Nós tivemos desde um grupo de pessoas a espancar gente, desde aquele Ourives que foi estrangulado, e temos tido várias mortes, homicídios, etc. Ou seja, a criminalidade violenta está a aumentar. E há um conjunto de pessoas, especialmente aquelas que eu designaria mais queques, mais ai tia. Mas, atenção, não estou a criticar a acumulação de riqueza, não, nada disso. Agora, perdeu-se a noção, a sociedade perdeu a noção de um pilar, que é o pilar da segurança e que é o pilar que está, por sua vez, pela segurança, ligado à violência. Vejam o que se faz. Vejam o que se faz a um idoso para roubar umas pratas. Imaginem uma situação em mais de 3 dias em que as padarias não fabricam pão. Pensem, imaginem um dia sem pão. E é assim que o prepper se treina. Aqui há um tempo, e um dos próximos vídeos que penso fazer é: e se eu me visse nesta situação, agora o que é que eu ia fazer, onde é que eu ia buscar recursos? Aqui há um tempo eu disse assim a um tipo, e ele é muito, muito bom. Muito bom. Quase certeza melhor do que eu nesta questão da preparação. Eu penso que ele é italiano, ou assim eu disse: pá, ok, então faz um vídeo sobre como é que se consegue facilmente água, por exemplo, numa cidade hoje em dia. Água para beber. E há muita gente que diz: tu tens aquela chave que se chama oscilcoque que permite ir às bocas de incêndio, caraças, opá, mas a água acaba por falhar se a eletricidade falhar um tempo. Mas mesmo ir estilo a uma boca de incêndio, vamos tirar água, por exemplo, a uma boca de incêndio, uma torneira de um edifício, ou assim, opá, é melhor um tipo dizer, chegar alguém à beira de uma casa ou caraças dizer: pá, arranja-me água, não tenho água para beber, do que se meter numa confusão dessas. Não é? E agora de noite, no período da noite, que significa um período de escuridão.
e nós com os consumos que temos, inclusivamente com carros a evoluir da forma errada, com carros elétricos, etc., todas essas coisas, não é? Como a fazer erros como, por exemplo, aquilo que foi o desmantelar de certas centrais, seja a carvão, seja térmicas, portanto, queimavam combustíveis, naftas, petróleos, diesels, etc. Quanto é que nós realmente, quanto é que a nossa civilização realmente aguenta? Até que ponto a eletrónica toma conta dos filhos de hoje? Até que ponto as nossas distrações não são da eletrónica? O nosso cérebro, nós não fomos criados para tanta quantidade de informação. Não fomos criados para viver com tanta rapidez. Não fomos criados para competir e para ser escravos de um medo de uma dita inteligência artificial, que é perigosíssima. Logo, a nível de sobrevivência, não se esqueçam do fator humano. Como é que eu, nas coisas simples, vou buscar conforto? Ou eu fecho, como muitos, enterro a cabeça na areia e fecho os olhos à realidade. É muito normal, por exemplo, as pessoas dizerem assim, pá, ok. E os governos, como é lógico, não incentivam as pessoas a tratarem de se proteger, a tratarem da sua própria segurança. Porquê? Porque estando a segurança entregue às forças de segurança, que demoram a responder por experiência própria, se tivermos um problema grave, demoram a responder, inclusivamente antigamente que vai, por exemplo, talvez há um ano, havia aquela possibilidade de, por exemplo, chamar diretamente os bombeiros, ou hoje não vi ainda, tipo, situações há pouco, tanto com bombeiros como polícia, em que tive que ser desviado, vai primeiro para o sentido, ou seja, já não, se bem me lembro, não me atenderam, por exemplo, os bombeiros daquele número normal de emergência, para ser tudo centralizado, e vejam o meu vídeo, por exemplo, anterior, demora tempo. Aquelas pessoas que estavam com um incêndio em casa naquele apartamento, se vocês medirem e contarem que foram 6 minutos de sirene, com mais 2 minutos até que o primeiro carro saia, com mais, vamos dizer, 3 minutos até ao local, 4 minutos, qual foi o tempo de espera daquelas pessoas? Mas se lhe disser ter um extintor em casa, para quê? Um extintor em casa? As pessoas até ficam estilhadas. Um extintor em casa. Às vezes, quando é que isso vai acontecer? Pá, passaram por um apagão, passaram por uma pandemia, se calhar foram enganados de uma pandemia, se calhar foram mortos à custa da pandemia, de uma ou várias formas. E isto é importante para a sobrevivência. Sabermos onde temos território seguro, terreno seguro. O terreno seguro é aquele que fez a civilização, são aquelas coisas que fizeram a civilização chegar aonde chegou. Chegar aos 2025 anos depois de Cristo, basicamente. Não é? E normalmente aquilo que não se fala, e para acabar nos 30 minutos, é na questão da segurança. A questão da segurança é super importante hoje em dia. A polícia não chega a tempo. A violência mais grave está mais espalhada. Que processos? Normalmente preppers e sobrevivencialistas nunca falam disso, que processos e táticas e até de certa forma meios tens para lidar com ela. Ok?
é um tópico de reflexão. E isto estrutura o nosso tempo.